muitos mineiros. Esta explosão aconteceu no ano de 1984. A Companhia Carbonífera Uruçanga era a mina, né, a companhia responsável por essa mina, e tirou a vida de 31 mineiros que ali trabalhavam. O acidente aconteceu na mina Plano 2 do distrito aqui de Santana. Para você ter ideia da gravidade do acidente, né, a efetiva retirada dos corpos dos mineiros iniciaram praticamente 3 dias depois do acidente, devido aí a uma nuvem muito forte, né, que aconteceu de monóxido de carbono e também de gás metano, proibindo os bombeiros de chegarem muito próximo ao local. A explosão na mina, para você ter ideia, aconteceu tremores, pessoas relatam que sentiram tremores no centro de Uruçanga da gravidade da explosão desta mina. Na época, a informação que se tinha é que os mineiros, às 5 horas da tarde, chegaram para trabalhar, para o seu turno, e havia acontecido aí uma falta de energia durante a noite, sendo que acabou desligando aí o sistema de ventilação da mina. Assim que desceram, como havia um acúmulo muito grande, né, de gás metano, assim que um dos mineiros provavelmente ligou um dos capacetes aí, ou alguma fagulha, aconteceu essa explosão muito forte. No último dia 7 de setembro, aqui onde aconteceu o desfile, aqui em Santana, mais uma vez os mineiros foram lembrados através dessas estrelas com o nome deles aqui, ó. Eu vou chegar mais próximo aqui para a gente poder mostrar para vocês. Olha aqui, ó, né? Antônio Aceir da Silva, né, seria um dos mineiros que veio a falecer na época. Cesário Borba Camilo, né, outro mineiro que faleceu aqui em Santana. Ó, Dionísio Modelon, também outro. E aqui as estrelas foram colocadas para fazer a lembrança dos mineiros que faleceram na época desse acidente. A única viúva que ainda resta aqui em Santana, ela acabou conversando com a nossa reportagem. A dona Maria de Fátima Jeremias Goulart é a única viúva do acidente que aconteceu há 35 anos aqui na localidade de Santana. A explosão da mina, aonde morreram diversos mineiros, e ela é conhecida como a Dona Marica, né? E a Dona Marica aceitou conversar com a gente depois de 35 anos, né, sobre esse dia, o dia 10 de setembro, que é uma data que é muito marcante para ela, muito triste, e ela fala com a gente agora em relação a esse dia. Dona Marica, o seu marido que faleceu na mina era o Aricídio José Goulart, né, mais conhecido como Pinoquinho, porque todo mineiro sempre tem um apelido, né? O pai dele era o Pinóquio, ele entrou na mina e ficou como Pinoquinho. Porque naquele tempo, né, os pais saíam, as vagas ficavam para os filhos, né? Os filhos iam tomando o lugar dos pais. Eu queria que a senhora falasse para mim um pouquinho sobre esse dia 10 de setembro, como tudo aconteceu. Nesse dia 10 de setembro, né, foi um dia muito triste, um amanhecer muito triste para a comunidade de Santana, né? E a gente foi tudo pego de surpresa com essa tragédia grande, né, que deu, né? Muito triste mesmo para nós, né? E continua até hoje, assim, a gente lembra, assim, com muita tristeza, né? Nesse dia, né? O seu marido trabalhava no turno da manhã, né? No turno da manhã ele trabalhava. Ele saía de casa mais ou menos qual horário? Eles pegavam às 5 da manhã, né? Eles saíam de casa às 4 horas, né? Para pegar o ônibus, né? E pegavam, abaixavam a mina às 5 da manhã. E a gente crê que nesse dia foi assim que eles abaixaram a mina que houve a explosão, né? Porque tá marcado que foi às 5 da manhã, era às 5 que eles pegavam, né? O horário das 5 horas, né? Quer dizer, eles só baixaram a mina, houve a explosão. Só baixaram a mina, houve a explosão. Porque foi um dia 7 de setembro e era feriado. E daí se acumulou muito gás na mina. E daí os segurança de certo não fizeram a frente, não sei o que aconteceu, que deu a explosão e matou os 31 mineiros. Bom, quando deu a explosão, deu por volta das 5 horas da manhã. Mais ou menos. Que horas que a senhora ficou sabendo da tragédia? A hora que nós ficamos sabendo foi de manhã, né? Eu acho que umas 7 horas nós ficamos sabendo, eu acho.
Daí o pessoal, daí todo mundo ficou sabendo. Pode ver, hoje tá até um dia triste, assim, até igualzinho nesse dia acontecido. Bom, quando a senhora soube às 7 horas da manhã que havia esse acidente, o que veio a primeira coisa que veio na sua cabeça? O acidente foi no poço, acho que 6, né, que eles diziam, né, que do poço 6, e a gente sabia que ele trabalhava nesse poço 6, mas a nossa única esperança foi que ele saía vivo, né? Mas ele foi um dos, quase os últimos que saiu, ele saiu na quarta-feira. A explosão foi numa segunda e ele saiu na quarta-feira. O corpo só foi tirado na quarta? Na quarta-feira. E ele foi os últimos, quase dos últimos que saiu. E foi muito triste, né? Fiquei com os 2 filhos pequenos. Pois é, nessa época que houve o acidente, né, a senhora já era casada durante 6 anos, sim, né, 6 anos, e a senhora teve a Silvana e o Silvano, Silvanei, uma menina, na época a menina tinha 3 anos e ele 1 ano e 8 meses, né? E daí, dali pra frente, a senhora começou a criar sozinho? Sozinha, comecei a criar sozinha, fiquei com eles direitinho, né? Eu tive meu sogro, que me apoiaram muito, né? Meu sogro e minha sogra, que me apoiaram muito, né? E eu fui até morar com eles nos primeiros dias, né? Fui morar com eles, que não era fácil. Eu era uma menina, né? Eu tinha 26 anos, eu era muito nova, né? E daí, olha a cabeça de uma pessoa, né? Como é que ficou, né? Uma coisa arada dessa tudo, né? Bom, e depois de um tempo, que obviamente houve o enterro, houve tudo certinho e tal, a senhora foi morar com o sogro e tal. A mina indenizou vocês? Ela indenizou, sim. Demorou muito tempo? Não, até não demorou muito, não. Mas ela indenizou nós, mas agora a gente não sabe se foi o correto, né? Com a indenização da mina, você me disse que conseguiu construir a casa. Construí a minha casinha para morar. Aí o carro até nós já tinha, né? Antes dele falecer, nós já tinha um carrinho, mas depois eu vendi. Aí a minha vida seguiu, né, em frente. Foi para frente. Constituiu uma outra família? Aí constituiu outra família, né? Aí obrigado, porque eu também era nova, com 26 anos, né? E hoje, no dia 10 de setembro, Mariquinha, qual é o sentimento que tu tem em relação a esse acidente? Porque volta todo um filme na cabeça da gente. Houve algum... Porque dizem as pessoas, né, que quando a pessoa tem o pressentimento que vai acontecer alguma coisa, ela sempre faz alguma coisa diferente. Ela sai um pouco da rotina. Naquele dia, o teu marido fez alguma coisa diferente? Fez. Na hora que ele ia sair para trabalhar, ele levantou às 3h30 da manhã, ele tomou o cafezinho dele. E a hora que ele saiu na porta para trabalhar, ele abaixou a cabeça e ficou parado. E não olhou para trás e seguiu em frente. Parece assim um aviso que deu. Ele, assim, é uma coisa bem marcante mesmo que ficou, que ele não olhou para trás, ele abaixou a cabeça antes de abrir a porta e ficou parado. Você acha que isso foi um aviso, então? Eu acho que foi, eu acho que, tipo assim, uma despedida, né? Que nem, assim, como diz, um adeus, né? Porque naquele dia também, diz que quando é a hora da gente, é a hora, né? Muitas pessoas trocaram até o turno, né? Sim. Mas o meu marido, ele não trocou o turno, ele estava de férias. Ele estava trabalhando os 10 dias de férias para depois ele parar. Aí foi nesse dia, até era o último dia que ele ia trabalhar e ia parar. Era o último dia? Era o último dia que ele ia parar para pegar as férias, né? Seriam 20 dias de férias? 20 dias de férias. Porque eu na época ouvi também muito falar isso, teve pessoas até que trocaram tudo na boca da mina, né? Sim. Olha, trabalha para mim que eu preciso sair de manhã e não sei o que, né? Foi trocado. Teve muitos que morreram no lugar do outro, né? Porque foi trocado o turno, né? Bom, essa é a história da Mariquinha. Aqui está o álbum do casamento dela. E infelizmente essa união foi interrompida por um acidente gravíssimo que aconteceu aqui em Santana. A mina fica na região de Santaninha, hoje está fechada a mina, né? Não se trabalha mais. O acidente foi uma coisa que movimentou todo o estado, o Brasil inteiro ficou sabendo desse acidente, né? Ali onde os mineiros morreram, ali era para ter feito uma coisa assim em homenagem a eles, um monumento, né? Monumento ali, né? Limpado, bonitinho, né? Não fizeram nada, né? Não, tá tudo abandonado ali, não tem nada ali.
Que talvez fique a ideia aí pro prefeito de Uruçanga, né, as lideranças fazerem isso, ainda dá tempo, né? Dá tempo ainda, se eles quiserem, dá tempo ainda. A homenagem sempre é bem-vinda, né? Ali, né, onde eles morreram, ali na boca da mina, né? Porque é logo aqui embaixo, né? É um... Fica aí a ideia da Mariquinha, né? Ela que é a única, eu quero dizer e repetir, a Mariquinha é a única viúva, né, dos mineiros, né, que aconteceram acidentes. Não tem mais ninguém aqui em Santana dessa época. Muitos se mudaram, outros foram embora, outros não trabalham, não moravam aqui, moravam fora, e ela, aqui de Santana, é a única viúva desse dia trágico que aconteceu. Aqui, só para você ter ideia, Carioca. Mas tem filho de mineiro morando aqui também ainda. Filho tem, mas não tão ligado, né? Aqui, ó, aqui é a carteira de trabalho dele, e você vê que aqui, ó, tá registrado ainda na época do acidente aqui, ó, Companhia Carbonífera de Uruçanga, né? Isso aqui é um registro de 83, 81, 80, né? E mostrando aqui, ó, o trabalho dele na mina, que ele era registrado, tudo certinho, né? Essa é uma das recordações que a Mariquinha tem em casa, além da carteira de trabalho, tem o álbum do casamento dela, tem alguns recortes de jornal, enfim, algumas recordações que é peculiar. Hoje, os filhos estão crescidos, né, Mariquinha? Estão crescidos, graças a Deus, eles estão tudo com saúde, todos casados, já tem umas netas. Cada um deles me deu 2 filhos, 2 netos cada um, né? Tem 4 netos deles, né? O que eles falam do pai, mesmo deles sendo muito crianças, né? Não tiveram muito contato, mas eles perguntam da história do pai? Eles perguntam, né? Mas eles eram muito criança, né? Daí eles quando chegava assim na época da escola, que tinha homenagem dos pais, né? Eles choravam muito. Os amiguinhos deles diziam, as professoras disseram que eles choravam bastante, por causa da falta do pai, da homenagem que tinha dos pais, né? Então era isso que acontecia, né? Eles foram crescendo, né? E foram crescendo naquela expectativa, assim, né? De não ter o pai, né? Depois de 35 anos, a data é comemorada hoje, 35 anos desse acidente. Qual é o sentimento que você tem em relação a tudo isso? A gente lembra com tristeza, né? Hoje, se ele tivesse vivo, ele estava com 61 anos, porque nós dois somos da mesma idade, né? Então, hoje eu estou com 61, ele também estava com 61. A data dele é 8 de fevereiro. Ele já tinha feito 61 anos. Então, a gente podendo estar ainda vivo, né? Ele podia estar vivo ainda com a gente assim, né? Mas, o que aconteceu, não volta mais atrás, né? Isso aí. E hoje, como homenagem aos 35 anos desse grave acidente, uma missa foi celebrada na capela de Uruçanga, na matriz da igreja de Uruçanga. Ano a ano, as recordações ainda existem. Um dos maiores acidentes que aconteceram no sul do estado persistem ao tempo e as lembranças nunca se vão.